Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem perceber, hoje nós estamos com uma visita mais do que especial ao professor Christian, que é candidato à vice-presidência do Partido Novo, falei certo? Certo. Porque o Haroldo falou errado quando ele foi gravar, então eu tô com... Eu não vou ler o currículo aqui do professor, que é bastante extenso, o LinkedIn está aí para isso, vocês só tem que saber que ele é foda pra caramba. Então, toca a vinheta que hoje nós vamos discutir um pouquinho de fundo eleitoral, certo? É isso? Vamos nessa. Então tá bom. Partidário e fundo eleitoral. Pau! Bom, pessoal, Christian, o que eu queria te perguntar? Eleição é um negócio que deve custar caro pra cacete, certo? Fazer campanhas, diabo. A pergunta é, quem que paga essa conta? Como é que faz pra financiar uma campanha, fazer santinho, o diabo a quatro? Como é que isso é feito? Olha, Botão, no Brasil, quem paga é o povo, é o contribuinte. Eu que pago. Você também. Todos nós, e muita gente nem percebe que paga, e não paga pouco. Quem paga é o povo, são as pessoas com seus tributos, com seus impostos. E é um valor muito exagerado. Tem no mundo inteiro variações de financiamento de campanha. Nos Estados Unidos é tudo privado, na Alemanha é misto, na Inglaterra é misto. Não tem certo e errado, mas no Brasil é tudo fundo público. E é muito dinheiro. Dinheiro que o Brasil precisa gastar em outras coisas. Quais são os fundos basicamente que a gente tem? Lógico que vocês estão vendo na planilha, nós temos basicamente dois fundos aí que podem ser utilizados para financiar. O fundo eleitoral e o fundo partidário. O que é o fundo partidário, que acho que é o mais velho que você estava falando aqui antes dos bastidores? Olha, o fundo partidário é o quê? É uma decisão de Estado, enfim, que os partidos políticos têm que ser financiados por recurso do povo, recurso público. Então, até 2015, para todos os partidos estava reservado um valor de... Vou te ajudar aqui, ó. Você que tem eu um peguei gráfico aqui, bacana ó. aí. Olha lá. É isso aí? Isso, olha aí, ó. Era um valor em torno de 360 e poucos milhões de reais, certo? Aquilo é lindo, dá pra fazer Já é churrasco. bastante dinheiro, concorda? Pega ali nessa época aí, com o dólar a 3,60, para ficar fácil, eram 100 milhões de dólares. Certo. Não? Tá bom. O que aconteceu em 2015? Na calada da noite, o senador Jucá e seus amigos, todo mundo fingiu que não viu, aprovaram uma medida de triplicar o valor, olha lá, foi para quase 900 milhões de reais para os partidos usarem. Para que os partidos usam esse dinheiro? A lei estabelece que do 100%, 25% tem que ser usado na fundação, todo partido político tem uma fundação, Fundação Perseu Abramo, Fundação Teotônio Vilela, Fundação Milton Campos e assim vai. Cada São um tem a fundações sua. dos partidos. Dos partidos. O nosso partido também tem. O Partido Novo tem uma fundação, que a gente chama de Fundação Novo, porque a lei assim exige. Certo. 25% do recurso do fundo partidário tem que ir para a fundação. O que a fundação deveria fazer? Deveria educar os seus quadros, formar os seus quadros, ensinar as pessoas como funcionam os poderes, como que é a vida pública, como é que funciona o regimento, enfim. O fato é que ninguém faz isso. Publica-se aí uma revistinha ali, uma revistinha aqui, que custa 5 vezes mais do que ela custa e o dinheiro some. Os outros 5% a lei exige que você use em política para as mulheres. Difícil explicar para todo mundo o que é isso, mas é uma outra lei que se inventou recentemente, que você tem que promover a participação da mulher na política. Entendi. Então, inventa lá um seminário e tal, inventa-se, né, na maioria dos casos. E o resto é para atividade partidária. Os 75% é para manutenção do partido ao longo do ano, não só no ano eleitoral. Todo ano ele recebe. Todo tempo, todo ano ele recebe. Então, meus queridos, né, neste ano de 2018, de acordo com o TSE, que é o Tribunal lá, o Superior Eleitoral, serão destinados aí ao fundo partidário, né, se pegar todos os partidos, esta bagatela aqui de 888 milhões de reais. Eu até peguei aonde que chega esses 888, se você entrar na legislação, tá lá, ó, dotações orçamentárias da União, referente ao número de eleitores inscritos no ano anterior da proposta, vezes 35 centavos corrigidos pelo IPCA, se não me engano, de 1995. Então é com isso que eles chegam nos 888 milhões de reais. Não sabia disso, estou aprendendo com você agora. Legal. E aí o que acontece, Christian, né? Isso aí não é dividido de forma igualitária para todos os partidos. Hoje nós temos 35 partidos políticos, de acordo com o que eu vi. Como é que é feita a divisão, o critério, né? Vocês estão vendo que eu vim com a planilha pronta para não ficar enchendo o saco do Christian e a gente dar uma agilizada no vídeo, certo, Arthur? Então o que acontece? 5% isso vai ser destinado de forma igualitária para os partidos. Isso. Então deixa eu colocar aqui, né, até o nosso querido Partido Novo. Então, o Partido Novo, né, por ser um partido legal, certo? Tranquilo, vocês vão receber este ano R$ 1.269.000.
Isso mesmo. Vocês vão utilizar esse negócio para alguma coisa? Olha, eu vou te contar a nossa história que vale a pena, porque esse é um ponto que nos diferencia de todos os outros. Quando a gente registrou o partido em 2015, a gente foi ao TSE e falou, olha, a gente não acredita em dinheiro público em partido político, a gente não quer receber. O que acontece com quem não quer receber? O TSE falou, nós nunca vimos isso, mas se vocês não querem, nós vamos ter que distribuir para os outros. Aí falou, não. Então, se vai distribuir para os outros, nós vamos receber. E passamos a receber R$92 mil por mês, a partir de outubro de 2015, numa conta do Banco do Brasil. Hoje a gente tem quase, a gente recebe dinheiro público. 100 pau mais ou menos por mês. Mais ou menos 100 pau por mês desde outubro de 2015. Todo mês entra lá 100 pau do teu dinheiro, na nossa conta. Como a gente não acredita nisso, a gente acha que é um absurdo, a gente deixou esse dinheiro acumulando e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma doação para a Polícia Federal, porque a gente mostra o que a gente acredita. Não pode, a legislação não permite. Vamos fazer uma doação para o Ministério da Saúde. Não pode. Vamos fazer uma doação para a Secretaria da Educação. Não pode. Então, vamos receber e vamos devolver para o Tesouro Nacional. Vamos pegar o dinheiro do povo, vamos devolver para o povo. Botão, não dá. Não pode. Não dá. Só pode distribuir para os outros partidos. O Estado não consegue, porque você não tem jurisprudência de um recurso público que foi para um partido político e o partido o devolveu para sua origem. Como não tem jurisprudência, o Ministério do Planejamento não consegue encontrar uma linha administrativa para alocar aquele recurso. Então, há uma paralisia no sistema e nós estamos criando a jurisprudência para devolver o dinheiro que é teu para você mesmo. Bom, se você não sabia disso, como eu, é isso aí, pode dar uma mascada no tijolo e ficar bravo porque você tem razão, certo? Bom, então depois dessa bela explicação, o que a gente faz com os outros 95%? Isso são distribuídos entre os partidos. Então notem ali que o nosso querido Partido Novo não vai receber nada dessa distribuição, né? Por quê? Porque olha o critério que é feito a distribuição dos 95%. Ele é rateado de acordo com a quantidade de representantes na Câmara que você teve nas votações, né, que você obteve nas votações de 2014. Isso. Então se você entrar no site, né, do Tribunal Superior, eu coloquei aqui numa base de dados, olha que interessante, né? Nós temos aí qual que era o critério mesmo que eu já esqueci? Representante na Câmaras em 2014. Então tá aqui, ó. Todos os representantes por partido que nós temos. Então, o MDB, 65 representantes, provavelmente quem vai receber a maior parte da bolada do fundo partidário. E se a gente for descendo aqui, eu não vou ler todos, né? O PT, na verdade, é o maior aqui, ó. Vamos colocar só uma formataçãozinha condicional, para quem não sabe, entra no site do canal, formatação condicional, realçar regras, os 10 primeiros itens, vamos colocar quem são os 5 maiores aqui com bancada lá. Então, nós temos aí o PT, PSDB, PSD, PP e aqui em cima o MDB como sendo os 5 de maiores bancadas. Então boa parte do recurso vai ser distribuído, né? Aqui do lado nós temos a proporção, deixa eu ver, isso, a proporção de deputados em 2014. Isso. Então 13%, depois você pode pegar a planilha, vai ficar aí e você pode fazer as contas. Então basicamente o critério de rateio desse fundo segue essa distribuição dos deputados em 2014. Isso eu acho que isso está certo, enfim, é um critério. Dá para entender, é um critério de representação. Mas o que acontece, né? Eventualmente o cara fala assim, eu não gosto de determinado partido. Vou catar o PT, que é clássico. Eu não gosto do PT, mas eu gosto de um deputado lá, sei lá. Não sei o que o Suplicy é hoje, mas deve ter... Nego fala assim, eu não gosto do PT, mas eu gosto do Suplicy. Ele pega a voto só no Suplicy. Você está mandando dinheiro indiretamente com o seu voto, você está mandando dinheiro pelo rateio. Negócio. Porque você não pode... ter no Brasil, não existe a representação independente. Todo mundo é obrigado a ter um partido. Todo mundo é obrigado. Então, o dinheiro vai para o partido anyway. Se você não gosta de uma pessoa, mas não gosta de um partido, aquele recurso vai para aquele partido. Não tem choro nem vela. Mas o mais interessante, se você está achando que está ruim o fundo partidário que você paga todo ano, quando é ano eleitoral, nós temos o quê? O botão. Fundo eleitoral? Essa lei é nova, isso não existia. O fundo eleitoral? O fundo eleitoral foi criado em 2017. Por quê? Porque em 2016 a gente teve uma mudança na lei que impedia a contribuição de pessoa jurídica. Ou seja, você podia, como candidato, ir uma empresa e pedir recurso, lembra? O JBS não deu dinheiro para Dilma, a Odebrecht não deu dinheiro para um monte de gente. Como teve uma crise institucional nesse país, o Supremo Tribunal Federal, por razões até hoje desconhecidas, ele considerou inconstitucional a contribuição de empresas para a campanha política, por causa do trauma da Lava Jato. Aí, chegou nas eleições de 2016, ficou autorizado só o uso de contribuição pessoa física, e a contribuição de empresa foi eliminada da lei.
Como se fosse um clube. Se eu quisesse doar para o meu partido, eu poderia, ou não, pessoa? Ainda pode. Posso. Sempre a pessoa física pôde e sempre a pessoa jurídica pôde. O que aconteceu em 2015 é que, em função da Lava Jato, da crise nacional, o Supremo decidiu dizer que era inconstitucional as empresas doarem recurso para a política. E proibiram a contribuição pessoa jurídica, que empresas davam para a política. O que aconteceu nas eleições de 2016, nas eleições locais? Só pessoas físicas podiam dar dinheiro. O que aconteceu? Nenhuma pessoa física dá dinheiro nesse país, porque não tem cultura, porque não tem coragem, porque não acredita em político. Faltou dinheiro para todo mundo. Então, os velhos homens da velha política decidiram em 2017 aprovar uma nova lei, que é essa maravilha que você está apresentando aí. Simplesmente, eles disseram assim, precisamos de recursos para as eleições gerais de 2018. Do jeito que está, não dá. Como é que eu vou arrecadar dinheiro se as pessoas físicas não dão? Vamos arrancar do cidadão na marra. Arrancaram do Tesouro Nacional recursos que a gente não tem. Está faltando para a saúde, para a educação, para a segurança. Como está sobrando, olha o que eles fizeram. 1,7 bi? 1,7 bi. Só isso. Dá para dar um churrasco de vez em quando. Então, se o fundo partidário, que era de 888, já era dava pouco, eles pegaram mais 2 vezes o que tinha e aprovaram na calada da noite também. E as pessoas não percebem, quer dizer, não acompanham, não se interessam, não sei. O fato é que está aí o número, ó, na sua tabela ali, ó. 2,6 bilhões de reais é o que os partidos têm à disposição, os 35 partidos têm à disposição para gastar. É uma brincadeira. Mas vamos lá, só para dar continuidade aqui na linha de raciocínio, né, como é que é distribuído esta bufunfa, certo? Então, da mesma forma que no fundo partidário nós temos aí uma divisão igualitária, no fundo eleitoral nós também temos uma igualitária, só que em vez de ser 5%, ele é 2%. Então, novamente aqui, ó, estamos com o Partido Novo, né? O Partido Novo vai receber, além do fundo partidário, o fundo eleitoral, 980 mil reais. R$1 milhão. Vocês estão recebendo também isso daí. Também. Só que a gente é obrigado a receber, né? Então a gente recebe o fundo eleitoral e o fundo partidário. Você fez a soma ali, é até bom ver. Exato. A gente tem hoje 2 milhões e 250 e tem mais, porque a gente já tem mais os outros 2 milhões que a gente foi arrecadando nos anos anteriores. Então a gente tem hoje um cheque de 4 milhões de reais no Banco do Brasil, rendendo, parado lá, esperando para ver como é que a gente vai devolver esse dinheiro para nós mesmos. Beleza. Certo, senhor Arthur? É importante, a gente não usa, nem vai usar, é uma questão de estatuto do partido. O único partido. O único dos 35 que faz isso. Os outros não podem ouvir falar nesse assunto, ficam desesperados quando eles ouvem falar nesse tema. Beleza. E aí, o que acontece, né? Esses 98% que sobram, eles são divididos de acordo com 3 critérios, então um pouquinho mais complexo do que o fundo partidário. Então o que tem aqui, ó? 48% disso, ele é rateado de acordo com o número de representantes na Câmara em agosto de 2017. Por quê? Se você entrar no site da Câmara, igual eu fiz ontem, é uma desgraça, porque os nego troca de partido, sai, faz bloco, não faz, então o número varia pra caramba. Então o que eu fiz? Peguei aqui em agosto de 2017, vou vir aqui na base de dados, nós temos aqui, ó, em agosto de 2017, é esta coluna aqui, ó. Então nós temos por partido ali o Avante, MDB de novo, e aqui eu tenho em termos percentuais. Então se você pegar talvez o maior partido que tem aí, em agosto de 2017, era novamente o MDB com 11,89%. Acho que o PT ainda é maior. O PT é maior, vamos ver lá embaixo. O PT é maior porque está maior. 11,89%. O PT é a maior bancada do Congresso. Ainda. Maior bancada, tá? Bom, o critério aí, depois você estuda a fórmula, mas basicamente o que a gente fez, né? Nós tratamos a proporção relativa de quanto tem o partido pela soma do total, você chega nos valores percentuais. Então o que foi feito nesta planilha que eu estou mostrando? Eu vou colocar um partido aqui, escolhe um pra gente colocar aqui, só pra gente não ficar com os números zerados. Põe o MDB, né? MDB. Vamos achar ele aqui. MDB, tá aqui. É o que mais dói, ó. Prontinho. MDB, representantes na Câmara. Então como é que é feito esse cálculo, né? Eu pego o 1.716 milhões, multiplico pelos 48% e multiplico pelos valores que eu tenho aqui daquela participação relativa. Em termos de Excel, querido, se você for querer repetir depois, você consegue fazer essa conta por SOMACES, por PROCV ou por índice CORRESP. Eu não vou fazer de todas essas fórmulas, porque vai aparecer na tela em algum lugar e depois o cara pega e sabe como é que faz. Mas basicamente, ó, se eu pegar esta fórmula aqui, professor, vamos pegar aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar ela aqui do lado, ó, igual Ctrl V, ó, tá multiplicando pelos 11,89 ali, ou 11,90% chegando no valor. Ou seja, o MDB, dado essa participação na Câmara em 2017, ele abocanhou esta bagatela aqui de 98 milhões de reais do fundo eleitoral. Isso. Então esse é o primeiro critério.
Exatamente. O segundo critério que nós temos é o número de representantes no Senado, também em agosto de 2017. Então, se você for voltar nesta base de dados aqui, nós vamos ter aqui o número de senadores, né, aqui na coluna E, disponíveis aí em agosto de 2017. É feito a mesma linha de raciocínio e colocado o valor aqui. Então, por este critério, o MDB arrecadou aí 68 milhões de reais. E por fim, acho que talvez é o critério mais complexo, outros 35% que sobra dessa fatia é feito como? É considerado, né, se o partido tem ao mínimo um representante na Câmara. Perfeito. Se ele tiver um representante na Câmara, o número de votos que ele obteve nas eleições de 2014 são considerados. E a partir disso é feito o rateio desse valor. Então, se a gente pegar aqui, ó, votos com no mínimo um candidato. Opa, nós temos aqui o número de votos. Então, quem que não teve voto? Deixa eu só congelar o painel aqui. Exibir, congelar painéis, para colocar aqui no cantinho, votos com no mínimo um candidato. Então notem aqui, ó, o novo, que não tinha, PCB, PCO, que na época já existia, mas por que não foi contado? Os dois existiam. Porque os caras não tinham nenhum representante na Câmara, então não foi eleito. Ficou fora desse percentual. Não elegeu ninguém, exatamente. PPL, PSTU e a Rede. Então esses foram os partidos que também não existiam. Então aqui nós temos, né, a proporção de votos com os candidatos. Isso. Então o que a gente pega? A proporção de cada um desse aqui, joga lá na planilha em cima dos 35%, em cima do 1,7 bilhões. Ou seja, vamos pegar o MDB, com essa brincadeira aqui, de acordo com esses critérios, ele arrecadou com o fundo eleitoral este ano 234 milhões de reais. Mais 108, no total, né, ele tinha disponível 342 milhões de reais para bancar. Botão, mais de 300 milhões de reais. População, quando ouve, a turma que está estudando aí, para pensar, 300 milhões de reais para um partido gastar em eleição. E o pior é que esse recurso não é distribuído de forma transparente e com um critério claro, porque esses critérios são públicos, você está analisando e desenvolvendo um raciocínio para mostrar para as pessoas como é. Como o partido faz isso, ninguém sabe. A gente sabe. Tem os caciques, que são os donos do partido, fazem lá uma relação espúria de amizades e de interesse e distribuem. Uma boa parte desses recursos nós nunca mais vamos ver e não vai ser gasto em eleição. É isso que acontece no Brasil. São 3 partidos que levam 40% do fundo partidário, são 3 partidos que levam 40%, se você conferir na tabela aí. Não, vamos fazer uma brincadeira. 40% de todo o recurso. Tá, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Se eu pegar todos os partidos, só vou fazer rapidinho, vou colocar aqui em uma célula qualquer, vou colocar aqui na coluna F, estou listando todos os partidos que tem na base de dados, se você considerar que eu tenho 35 partidos. Vamos colocar, você quer olhar o quê? O fundo eleitoral, o partidário ou o total que vai para os 3? O total? Pega o total. O total? Então, sentir o drama. Vou pegar aqui a referência da célula, que está aqui na célula D17, selecionar minha base como um todo, a gente já viu no canal essa ferramenta que nós vamos utilizar, é a tabela de dados, onde eu posso fazer simulações. Vou acessar aqui aba dados, adoro quando acontece isso, selecionar tudo, aba dados, teste de hipóteses, tabela de dados. O valor que está variando aqui na coluna é o nome do partido, certo? Então eu tenho a variação de valores numa mesma coluna, eu vou utilizar aqui, ó, célula de entrada de coluna. Se eu clicar aqui no partido MDB, dá um OK. Olha lá que interessante, eu tenho o valor que cada partido, deixa eu só mexer na formatação, eu tenho o valor que cada partido recebeu no total entre fundo partidário e eleitoral. Se eu pegar um valor percentual, fazer aqui, olha que maravilha, tá certo isso aqui? O MDB. Quem que você falou que são os maiores? PT e PSDB. Vou pegar aqui os 3 maiores, deixa eu colocar uma formatação condicional aqui, regra dos 10 primeiros 3 itens. É isso aí. MDB com 13%, 342 milhões, PSDB com 276 milhões e o nosso querido PT com 327 Quanto dá milhões. A soma desses Os 3? Esse, mais esse, 945 milhões de reais. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Esse, o MDB, mais o PSDB, mais o PT. Aqui, ó. E em porcentagem é 13 mais 13 mais 11, é isso? Isso, se eu fizer esse dividido por esse, 36%. 36%, eu estava falando 40%, justamente. Tá chutando para cima aí tá bom, né? Dá uns coisas. 40% de tudo isso que é arrecadado vai para basicamente 3 partidos. 94% dos eleitores brasileiros não se identificam com nenhum partido do Congresso Nacional hoje. 3 deles, são os maiores, recebem quase R$1 bilhão do imposto e as pessoas não acreditam neles. Isso é a renovação, isso é o processo de transformação, de renovação da política brasileira. É isso aí. Mais alguma coisa da planilha que a gente quer explorar ou podemos fechar? Não, é uma maravilha esse estudo aí, é que ele deprime a gente, né? Deprime. Não, e aí dá para fazer um monte de coisa, cara. Se você quiser, ó, dá para fazer
um gráficozinho aqui, ó. Só vou enfrescurar rapidinho, ó. Esse daqui, dá para você colocar aqui, ó. A gente já aprendeu tudo isso no canal. Aí você vai trocar aqui qual que é o partido, lá, o gráfico se mexe, você consegue ver quanto que cada um ganhou. Aí dá para fazer um monte de coisa. Quem assistiu o canal tem as dicas de como montar o dashboard em 6 minutos, certo, Juliana? Então vamos para o fechamento, que eu tenho mais uma pergunta para o nosso querido Christian. Uma coisa que eu sempre fico em dúvida, eu acho que você até tinha feito um vídeo no seu canal, ele tem um canal no YouTube também, eu conheci ele daqueles vídeos que ele montava antes, da hora pra caralho, tem um da agronomia que pode assistir, que é sensacional. Qual que é o papel de um vice-presidente? Na Constituição brasileira, Isso. o vice é o substituto do presidente em situações adversas. Morte, doença, impeachment, no caso brasileiro já aconteceu algumas vezes, 2 vezes. Dos 24 vice-presidentes que assumiram na história da República, 8 assumiram. Ou seja, vice-presidente no Brasil tem uma história meio complicada aí. Não espero que não seja o meu caso, mas é a vacância. A vacância do presidente chama o vice-presidente. Mas a gente acha que isso é pouco. É uma despesa desnecessária. Então, no nosso projeto, o João me convidou para ser vice-presidente, atuar no executivo. Então, o perfil que ele escolheu, que é o meu perfil profissional, é para ir para relações institucionais. Então, o vice-presidente vai ficar... Você pode, na Constituição brasileira, você pode ser vice-presidente, mas você pode ir para um ministério, como foi, por exemplo, o Zé de Alencar, que era vice-presidente do Lula e foi ministro da Defesa, por exemplo. Isso é possível e é desejável. Então, a ideia é que, se o João for presidente, eu vá para as relações institucionais. Legal. Em alguma posição do tipo lidar com o Congresso. Pode ser Casa Civil, pode ser relações institucionais ou alguma coisa que ajude o governo a ter uma boa relação com o legislativo, porque é aí que vai estar o grande desafio do país, né? Esse confronto de interesses entre o velho e o futuro, entre 2 poderes. Mas o vice-presidente tem essa figura constitucional que é um substituto. Então, enfim, estaremos lá junto com o João, com toda a confiança e se ele, tudo que ele precisar, enfim, é uma espécie também, em muitos casos, é um confidente, uma pessoa de confiança do presidente. Mas é isso aí. Muito bom. Vamos trabalhar. Cara, eu agradeço a participação. O que eu tenho que falar pro pessoal que segue, quem vai ver o vídeo, né? No fim, o voto é seu, você vai fazer o que você quiser. Eu decidi votar no Partido Novo, conheço o partido, tem muita gente que desconhece ainda, isso felizmente está mudando. A única coisa que a gente orienta, cara, estuda antes de ver quem é o candidato, né? Toma a sua própria decisão, não vai induzido. Se você quiser a oportunidade de falar mais alguma coisa também, você fica à vontade. Não, eu acho que é isso mesmo, você falou bem. Assim, a política, ela tem um efeito grande na nossa vida. A gente fica irritado com os políticos e acha que eu vou pra praia e não vou votar. Ou vou ficar em casa e vou dormir em vez de votar. Não faça isso, porque os problemas são muito profundos, são problemas estruturais e a gente tem que mudar a estrutura dentro das regras da democracia. E isso significa o quê? No Congresso Nacional, para a sua vida, para a vida da sua empresa, dos seus amigos, da sua família, ficar menos pior do que está, a política tem tudo a ver com isso. Então, fique esperto em quem vai votar, fique esperto em quem vai, enfim, em quem você vai consultar e vai votar. Escolhe alguém. É isso aí. Ele deu uma puta aula de economia no canal do Haroldo. Aqui a gente falou de fundo partidário, ficou viajando no Excel aqui. Assiste o canal do Economicamente, que os caras meteram o neoliberal, começaram a chamar uns filósofos lá das antigas, uns negócios assim. Ficou show de bola. Posso só te pedir um último favor? Claro. Pede pros caras curtir o meu canal e dar joia e se inscrever aí. Tem que dar joia pro botão, pô. Tem que dar ajuda. O programa é bom. Ó, aprende Excel, porque Excel é bom pra tudo na vida. Então fica aqui tendo aula com o botão e dá joinha. É isso aí. Valeu, um abraço, até semana que vem. Christian, um abraço, obrigado pela oportunidade. Espero que seja a primeira vez. Espero que você ganhe, né? Porque daí você já mandou pros caras ganhar e falar, o vice-presidente lá tava no meu canal. Boa, Arthur. Muito bom. Boa. Valeu.